Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui novamente trazendo esses estudos para a nossa edificação espiritual. Muito obrigado aí por você ter acompanhado os nossos estudos. Espero estar edificando, contribuindo para edificar a sua vida espiritual. Então, com muita alegria, eu gostaria de ainda frisar que nós estamos estudando este período que nós chamamos de nação fragmentada, um período muito conturbado na história de Israel, um período de grandes transtornos espirituais, alguns, podemos dizer assim, sucessos espirituais, principalmente da parte de Judá, mas da parte de Israel foram realmente fracassos após fracassos. Nós hoje vamos finalizar acerca do reino de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, ou seja, depois que o reino se dividiu. Você sabe que Israel teve um período de nação unificada com Saul. Posteriormente, com a saída de Saul, Davi ocupa o poder, é o monarca, e após Davi chegou o seu filho Salomão. Mas com a morte de Salomão, você sabe que o reino se dividiu, porque as tribos do sul, duas tribos do sul, Benjamim e a tribo de Judá, apoiaram a Roboão. Roboão, por sua vez, também não fez um bom governo, porque ele, ao invés de diminuir os impostos, ele mantém os impostos ou agrava mais a carga tributária, e Jeroboão foi aquele que as tribos do norte o apoiaram, e assim ele reinou sobre 10 tribos, reino do norte. Lembrando que essa questão do reino do norte, na verdade, o reino do norte, ao longo da história, ele teve cerca de 3 capitais. A primeira capital foi Siquém, o lugar onde estava reinando ali a capital do reino de Israel, Siquém. Depois passou para Tisa e finalmente Samaria, a mais conhecida. Bem, vamos finalizar hoje acerca do fim do reinado de Jeroboão em Israel. Então, o texto está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 19 a 20, que diz assim: quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas do rei de Israel. Nós já falamos a questão do paralelismo. Há textos de crônicas que também narram praticamente as mesmas palavras, não tão ipsilíteres, mas os fatos são narrados também, alguns fatos em reis, com paralelismo em crônicas. Então, nós sabemos que a vida a narração ou as narrativas acerca do rei de Jeroboão encontram-se tanto em reis como também nas crônicas, que fala sobre a questão como ele guerreou. Lembrando que a última guerra de Jeroboão foi contra Abias, e ele realmente ali foi um fracasso total, seu exército praticamente dizimado, cerca de 500 mil tombaram em combate, porque o povo, que estava com Abias, resolveram clamar ao Senhor. Aquela questão dos sacerdotes terem levado as trombetas, terem tocado, os homens clamaram a Deus, e Deus agiu em socorro ao povo e livrou o povo, deu vitórias ao povo, ou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eles só tinham 4, 7 mil homens, enquanto Jeroboão tinha cerca de 800. Eles estavam em minoria, mas minoria com Deus sabemos que é a maioria. Então o texto finaliza aqui apenas alguns poucos versículos, 2 versículos apenas, e o versículo 20 diz: e foram os dias de Jeroboão, e Jeroboão reinou 22 anos. Então, mostrando aqui a quantidade de anos, podemos dizer que foi um reino até um certo longo, mais de 20 anos, 22 anos precisamente. Foi um tempo de oportunidade que Jeroboão ele poderia ter se arrependido, mas em nenhum momento na história de Jeroboão nós vemos sequer o menor arrependimento de sua parte. O seu reino, podemos dizer que ele inaugura ou oficializa a idolatria em Israel praticamente. Isso aqui foi algo drástico no seu governo, no seu reino. Foi um rei que, para manter-se no seu governo, no seu lugar, ele teve que fazer isso,
Por quê? Porque a estratégia dele era que o povo não subisse a Jerusalém para adorar nas festividades, nós já comentamos isso nos primeiros vídeos. E ele então, com esse seu intento maligno, projeta isso em mente, coloca em execução esse seu plano, e plano esse que levou a nação de Israel à idolatria, a se afastar de Deus. Pior do que isso, só relembrando, né, fatos que nós já comentamos, pior do que isso é que ele coloca esses dois bezerros, um em Dan e outro em Betel. Constitui sacerdote para esses deuses, esses bezerros, que não eram deuses coisa nenhuma. Nomeia ali, através da compra, sacerdotes, homens sem nenhuma identidade moral, pessoas realmente do baixo padrão de vida espiritual. Nomeia esses homens que não eram levitas. E não tinha como um levita deixar Deus para seguir aos deuses de metal feito pelo homem. Bezerro, seja de ouro, seja de bronze, de qualquer espécie, o levita não iria fazer isso. Mas, para eles não ficassem sacerdotes, ele então nomeia homens sem o menor pendor religioso, moral, sem nenhum compromisso com o verdadeiro Deus. Então, o texto diz: e foram seus dias de Jeroboão, e foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ele morre, é sepultado. O texto mostra que o seu filho Nadab reinou em seu lugar. Nadab, sobre este personagem, nós iremos comentar em outro vídeo. Iremos elaborar um vídeo para falar acerca deste homem, Nadab, que governou também Israel, sucedendo seu pai. Que Deus abençoe a todos. O que fica para nós aqui é que Deus, na sua infinitude, no seu poder, ele não deixou o pecado de graça, ele não deixou de trazer juízo sobre Jeroboão. Jeroboão, naquela guerra contra Abias, ele teve uma grande perda, foi ferido. O texto mostra que o Senhor o feriu, não sabemos de que forma ele foi ferido, mas nunca mais ele foi a mesma pessoa. Poderia ter tempo no leito da dor, poderia ter se arrependido, mas ele não fez. Este é o grande perigo, é que a pessoa cometa seu pecado, não se arrepende e aí morre sem Deus, sem Pai, sem salvação. Este é um grande perigo. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue servindo a Deus, adorando a Ele e servindo a Ele na sua inteireza, servindo a Ele com graça, com bênção sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.